turminha do 5º ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nessa aula vou ser o autor. Por que será? Ah, é isso o que você descobrirá já já. O interessante é, vocês já perceberam que eu estou aqui num espaço que nós cobriremos de coisa. E do que nós estamos falando? Em produção de texto. Vamos aos detalhes desta aula. O título da nossa aula é O Autor é Você. Então, se você é o autor, é sinal que você irá produzir o texto. Nesta aula, o autor é você, será a nossa produção textual, mas com um formato mais simples para nos familiarizarmos com essa prática, para explorarmos em primeiro foco a criatividade e a imaginação de vocês. E eu destaco, se nós exploraremos primeiro a criatividade e a imaginação, é porque nós precisamos escrever sem muitas regras para começarmos. Como que a gente escreve sem muitas regras? Criando. Depois nós iremos aprender outras etapas que competem em concluir uma produção de texto. Combinado? Então vamos voltar aqui, ó. O que significa que faremos uma escrita livre, a partir de um breve planejamento. Então, vamos produzir? A habilidade desta aula é F15LP05C, a sugestão de aprofundamento para o professor com os materiais do currículo em ação. E uma dica, a nova produção textual a partir dos mesmos objetos apresentados. É uma proposta de uma atividade complementar. Planejamento simplificado. Antes de eu ir para essa página, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É assim, quando nós vamos produzir um texto, deixa eu falar aqui no olhinho que é para ficar bem fixo. Quando nós produzimos um texto, o interessante é, primeiro, nós fazermos um planejamento em etapas daquilo que nós queremos fazer, ou seja, os nossos objetivos com aquele texto. Então, nós temos alguns itens aqui, como um roteiro, antes de começarmos a escrever. Então, agora a gente vem para o roteiro. O nosso planejamento compete, primeiro, situação comunicativa. Onde circulará e a quem se destina? Então, nós vamos definir isso. O que nós temos destinado a partir do público infanto-juvenil para a biblioteca da escola ou publicação nas redes sociais do hashtag CMSP. Isso, gente, vou deixar aqui escrito, são sugestões, quer dizer que no seu roteiro você pode adaptar conforme as suas necessidades de texto, certo? Continuando. Gênero textual. O que é um gênero textual? É a classificação, o tipo de texto que iremos produzir. A gente tem que ter isso claro. No nosso caso hoje, conto de mistério. Por último, título. É o nome do conto, que nós até podemos deixar por último mesmo. Este caso, Um Susto de Férias. Então, esse foi o título que eu dei para a nossa produção de agora. Produção do conto de mistério. Para ajudar com a criatividade, eu apresentarei alguns objetos que farão parte desta construção. Nosso conto poderá ficar meio maluco. Por isso, a atenção deverá ser redobrada. Atenção redobrada. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa assim. Quando nós falamos em produção livre, é quando você senta, se inspira naquele seu planejamento e começa a escrever. Você pode nem
ter detalhes, nem se ater exatamente às concordâncias, à pontuação. Primeiro você vai colocar a ideia no papel, certo? Mas, no nosso caso, eu incrementei um pouco mais. Vocês terão um roteiro e objetos que aparecerão no seu texto. Então, eu dei uma sugestão. Vocês podem criar o texto de vocês, mas é lógico, aqui sempre vai um exemplo para que vocês criem de vocês. Certo? E são objetos bem inusitados. Por isso a nossa história pode ficar inusitada. Vamos ver. Primeiro, evite copiar o início do texto agora, mas pode registrar uma lista com os objetos que apresentarei na ordem apresentada. Então, assim, ó, você não precisa agora na aula copiar, então evita copiar. O que é interessante? A lista de objetos, por conta da ordem, para vocês colocarem corretamente na história. Segundo, o início da produção será por meio da apresentação das personagens, representadas pelos bonecos, que deveremos nomear. E, terceiro, cada objeto apresentado deverá ser incluído na história, na ordem que eles aparecem. Então, vocês têm desafios aqui, ó. Um desafio é incluir os objetos na mesma ordem que eles aparecem, certo? Então, vamos a essa primeira parte. Nessa primeira parte, a gente tem mais um item ainda, mas o que é interessante? A gente precisa definir os personagens, quem participa da nossa história. E eu disse são bonecos. Por que são bonecos? Porque a gente não tem nome ainda dos personagens. Mas eu tenho aqui, um super casal. Olha aqui, isso quer dizer que os nossos personagens são dois. E aí, um casal. Agora, se eles são um casal, podem ser irmãos, amigos, namorados, aí vocês que vão definir, essa é a criação. Então, personagens, vocês precisam nomeá-los, certo? Ó, eu tenho uma ajuda para deixá-los de pé, mas a minha dinâmica não está permitindo. Deixa eu ver se ele fica. Pronto, resolvido. 2 personagens. Agora, olha só que graça, a gente pode dar nomes. No meu exemplo, eu dei os seguintes nomes. O Luiz, e eu acho que foi Luiz e Regiane. Eu não lembro muito, agora deu até um branco no nome da menina, mas a gente vai conhecê-los já já. Então, voltando à tela. Quarto item, não esqueça do título e da sua assinatura no conto, lá no final. Gente, o título é uma coisa bem curiosa. Deixa eu fazer aqui uma dica para vocês. O título, a gente tem que deixar um espaço. Vocês não precisam fazer no começo. Pode escrever a história e deixar o título para depois. Só que esse para depois, não pode esquecer. Então, uma dica que eu dou, pula lá aquela primeira linha, escreve título, para você lembrar que precisa pôr o título, certo? E às vezes fica mais interessante depois que você terminou a sua ideia, fechou a sua imaginação ali, aí você consegue, certo? Então é o item, até por isso eu coloquei por último. Continuando, o que nós vamos continuar? Tcharam! Um susto de férias. Como será nosso susto de férias? Produção, essa está na minha autoria, lógico, vocês vão fazer o de vocês e vão compartilhar. Regiane e Luiz, ó, acertei. Regiane e Luiz, então são meus personagens. Eram tão amigos que passavam todas as férias juntos. Neste ano, ganharam uma estadia em um casarão. Um casarão. Deixa eu trocar, Oráculo, deixa eu colocar os objetos aqui. Um casarão. E aí, para continuar esse meu parágrafo, que eu estava acelerando a leitura, eu tenho mais um objeto para dar para vocês. Um carrinho. Agora, como que eu vou juntar isso aqui? Eu tenho a Regiane, o Luiz, um casarão
e um carrinho. Organiza a lista aí. O meu exemplo, agora eu vou para o meu exemplo. O meu exemplo é o seguinte. Regiane e Luiz eram tão amigos que passavam todas as férias juntos. Neste ano, ganharam uma estadia em um casarão isolado. Era noite quando entraram no carro e saíram pela estrada. Então, até aí nós temos o começo da nossa história. Esse começo eu já usei, apresentei os personagens, para onde eles foram e como eles foram. Dica dada. Os próximos objetos que nós vamos acrescentar na nossa história, eu tenho que olhar minha cola aqui, nós temos uma bola. Onde é que essa bola vai encaixar aqui? Nós temos a bola e um gatinho. E vai aparecer um gatinho. Se é um conto de mistério, deixa eu pôr o gatinho para vocês. Nós começamos a história. A Regiane e o Luiz foram num casarão isolado, saíram à noite de carro, e aí apareceu uma bola e um gato. Como é que a gente pode acrescentar estes dois objetos na nossa história? Então, vem comigo. Ao chegarem no casarão, já era madrugada e ventava muito. Ao abrirem a porta, viram uma bola voando sobre suas cabeças. Deram um grito e as luzes piscaram e apagaram. Entraram abraçados, procurando o interruptor, que parecia ter sumido. Encontraram. Ouviram um miado. Assim que acenderam as luzes, viram um gato, todo arrepiado. Outro susto. Voltaram para a porta, que bateu trancando-os. Agora é o seguinte. Outros objetos. A gente já acrescentou a bola e o gato. Só que eles estavam, os nossos personagens lá na casa, tudo se apagou. Quando acendeu, eles foram para a porta, mas a porta, pá, bateu. E aí? E agora? Temos mais uma coisa. Aí, acontece que lá na casa tinha uma escada. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Tinha uma escada dentro dessa casa. Já que eles não podiam sair, o que será que eles fizeram com essa escada? A escada apareceu, já estava lá. E aí, dessa casa, dessa escada, nós continuaremos mais um trecho da nossa história. Viraram-se para o gato, que estava com a chave da porta na boca, e saiu correndo. Luiz e Regiane correram atrás do gato por uma escada, que os levou até um baú. O gato miava e batia a chave no baú. Resolveram abrir e tiveram outra arrepiante surpresa. Olha o baú e a surpresa. Ih, cadê a surpresa? A surpresa está na sua continuação. Agora é sua vez. Releia o trecho do conto produzido e complete o final, acrescentando o último objeto, que eu até deixei escrito ali, um dado. Vocês vão finalizar a história de vocês com um dado. Combinado? E lógico que eu vou querer ver esse compartilhamento, certo? Roteiro do aluno, a dica para vocês, o que vimos na aula de hoje, super rapidinha, né? E a sua avaliação, a sua opinião, a sua participação, que nos ajuda a construir as aulas, certo? Gente, muito obrigada. Quero ver esse compartilhamento de histórias, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.